quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que possa se inscrever no nosso canal. Também tocar aí no sininho das notificações para que todas as vezes que tenha um novo conteúdo você receba uma notificação. Curta também esse vídeo e aproveite e compartilhe, porque eu tenho certeza que vai poder edificar também outras vidas em nome de Jesus. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Seja bem-vindo mais uma vez à EBD Comentada Online. Hoje nós continuamos estudando aí nesse terceiro trimestre de 2020 a edição especial. Algumas igrejas optaram em repetir o segundo trimestre, e outras passaram à frente, estão usando essa edição especial que está tratando, tanto para adultos como para jovens, os princípios divinos em tempos de crise. Esse é o tema da revista. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Na lição de hoje, lição de número 2, estudaremos despertamento espiritual, um milagre. Eu quero começar esta lição fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir neste momento que estarei ministrando esta aula, que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu possa passar realmente aquilo que está descrito na tua palavra. Ao mesmo tempo, te peço que o Senhor ilumine a mente daqueles que vão estar assistindo para que possam compreender e, ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor aplicar as verdades ensinadas ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos prosseguir aqui com o nosso textuário dessa lição para que possamos ir em frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Textuário. E isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 11. Verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, quando eu sou submisso à vontade de Deus, há um despertamento espiritual. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Tá? Você pode ler. Objetivos específicos. Primeiro, explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. E terceiro, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Nós servimos um Deus que cumpre com suas promessas. Introdução. Lembrando que todos vocês que acompanham as aulas que eu ministro, aonde apareceu o texto em amarelo, é porque é um comentário à parte do que está na lição, para poder complementar ali a lição. Afinal de contas, você está na EBD Comentada Online, que é uma aula completa, não é uma pré-aula, tá? Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O decreto de Ciro já estava lavrado, quando nós acompanhamos isso na lição passada. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. A maioria dos judeus estava acomodada à vida na Babilônia e não estava disposta a voltar à terra de Israel para executar o plano da reconstrução. Então nós vemos que uma parte dos judeus não quiseram voltar, não quiseram retornar. E é justamente a história desses judeus que está descrito lá no livro de Esté. O livro de Esté vai narrar justamente esses judeus que não haviam voltado para a sua terra. Somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa. Foi exatamente isso o que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras desta vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. Se Neemias e Esdras e Zorobabel, enfim, estivessem presos à vida terrena, eles não teriam aberto mão de suas vidas para ir fazer o que Deus estava ali determinando. Então, eles abriram mão. Existiu um custo também na vida
humana, a vida material deles, porque, por exemplo, Neemias era copeiro, estava numa posição privilegiada. Esdras também tinha a sua posição, mas eles saem da onde eles estavam para ir fazer a obra do Senhor, fazer o querer do Senhor, fazer a vontade do Senhor. É de um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses tempos difíceis. O que é um despertamento espiritual? Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Então, despertamento espiritual é um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios das Sagradas Escrituras, dá-se um despertamento espiritual. Então, veja que para haver um despertamento é preciso estar em contato com as Escrituras. Sem Escrituras, não há despertamento espiritual. Talvez você comece a pensar e entender por que falta um despertamento espiritual nos dias de hoje. Pouco se fala das Escrituras de forma a ensinar o povo realmente o que as Escrituras estão dizendo. Às vezes usamos os textos de uma forma para citar alguma ideia que me veio, né? Alguma coisa que eu percebi, mas ensinar o povo, explicar o que o texto diz, é uma coisa mais rara, é uma coisa que está faltando. Então, o despertamento ele é resultado de um contato do povo com as Escrituras quando eles se voltam para as Escrituras. Então, foi assim nos tempos de Josias, e Josias mexe, Josias e outros mais, Asa, Ezequias, eles tomam decisões para trazer o quê? Um despertamento, e há ali uma mudança, né? A Bíblia vai dizer, inclusive, que Asa mexe até em gente da sua própria família. Tá? Foi assim no tempo de Josias e na época de Esdras. E o mesmo se verifica quando o povo de Deus, hoje, predispõe-se a executar as tarefas que o Senhor lhe entrega. Depois de nós passarmos essa introdução, tópico 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus, ou seja, procede de Deus. Não há despertamento por conta de homens. Não há avivamento movido por homens. Aonde se procura fazer avivamento movido por homens, não haverá nenhum resultado, tá? Então, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, Esdras 1:1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, isso aqui é importante salientar, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Isaías 26:12, 1 Coríntios 12:6. É importante aqui dizer que Daniel ora pela promessa. Daniel entende pelas Escrituras que o tempo de voltar estava ali, diante deles. E aí Daniel começa a orar. Mas não é Daniel que produz o despertamento. Quem produz o despertamento é Deus. Nós apresentamos uma causa a Deus e é Deus quem vai entrar na causa e mover. Não é a minha oração que faz a coisa acontecer. Eu apenas peço a Deus, suplico a Deus, e é por isso que nós temos que nos alinhar à vontade de Deus. Porque quando eu me alinho à vontade de Deus, eu vou pedir segundo promessas que Deus fez ao seu povo. A igreja tem várias promessas. Estivemos estudando no segundo trimestre a carta aos Efésios. Ali está descrito vários propósitos de Deus para a igreja, para os eleitos em Cristo. Então, quando a igreja começa a descobrir o que Deus planejou para ela, ela pode orar segundo aquilo que Deus planejou. Por quê? Porque é promessa. Agora, quando eu começo a orar por coisas do meu coração, coisas que eu quero ter, mas que não estão alinhadas à promessa de Deus, as coisas ficam ali paradas, as coisas não funcionam. Então, Deus precisa trabalhar no meu coração para me fazer entender que eu preciso buscar segundo as promessas dele. Isaías 26:12, na Nova Versão Internacional, diz: Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alçamos, fizeste-o para nós. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Estamos vivendo em dias onde somos ensinados que podemos surpreender a Deus. Isso é muito comum. Às vezes você ouvir alguém dizer assim: irmão, surpreenda a Deus. É impossível.
Deus é presciente, ele sabe de tudo, do início ao final. Então não tem como surpreender a Deus, tá? Vivemos em dias que é ensinado isso. É algo que não está na palavra de Deus e vai contra aquilo que se fala do próprio Deus, tá? Que podemos lutar com Deus em oração e vencer. Pega-se lá o texto de Jacó lutando e quer criar uma doutrina em cima disso. Não tem nenhum outro lugar na Bíblia para falar que eu vou lutar com Deus em oração e vou vencer no sentido de Deus fazer o que eu quero, não o que ele quer. Não é Deus que vai se alinhar ao meu querer. Sou eu que vou me alinhar ao querer de Deus. Tá? Que temos direito e crédito com Deus e por isso podemos orar e ele irá fazer o que esperamos. Outra coisa que é muito ensinado hoje. Quanto que você tem de crédito com Deus, irmão? Eu tenho crédito com Deus. Que crédito? Se os méritos que me trouxeram a salvação são de Cristo, que crédito eu tenho? Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, preste atenção, eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia, isso vai me fazendo ser conhecido no céu. Agora eu tenho uma coisa para te perguntar, você ora, você jejua, você lê Bíblia, você sabia que você faz tudo isso porque existe a graça de Deus e a ação do Espírito Santo para poder te dar força para você conseguir fazer isso? Você sabia que de si mesmo, nem eu, nem você, nem ninguém conseguiria agradar a Deus e fazer a vontade de Deus? Então não tem crédito meu. Tudo vem por meio de Deus. Quando eu entendo isso, eu me sinto pequeno. Eu me sinto pequeno, porque não há crédito meu. O crédito é do Senhor. A honra é do Senhor. A glória é do Senhor. Não há nada que saia de mim, a parte de Deus, sem que Deus esteja agindo na minha vida ou preparado o caminho para que eu faça alguma coisa. Então eu não posso falar dessa forma. Todos esses ensinamentos na verdade, fruto do coração humano e não das escrituras. É o culto antropocêntrico, o homem no centro. Não é o culto teocêntrico, Deus no centro. Então isso é coisa do homem. Eu tenho crédito, eu posso vencer em oração e Deus fazer o que eu quero. Eu sou filho, eu tenho direito. Não, a palavra de Deus não diz isso. É bem verdade que somos filhos, é bem verdade que Deus nos ama, mas temos que entender que Deus fez tudo isso porque Ele quis. Não há nada, não havia nada em nós, no sentido de termos direito para Deus ter feito o que Ele fez. Daniel era um homem de oração e vivia uma vida separada para Deus, mas ele não tinha poder para produzir despertamento. Nem Daniel, nem eu, nem você, nem ninguém. Quem produz despertamento é Deus. Quem produz despertamento é Deus. Por isto, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, aí é uma comparação, é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento. Comparando com o vento. Assim como nós sentimos o vento, nós podemos ver o resultado do despertamento. E até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Hebreus 6:5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. O poder de Deus foge à nossa compreensão. E em parte porque o pecado afetou nossa compreensão das coisas de Deus. E em parte porque, como criaturas, temos muitas limitações. Porém, o homem não aceita isso e procura de várias formas tentar entender como Deus opera. O que vamos conseguir são especulações fantasiosas. Uma das coisas que mais nós vemos na atualidade é nós querermos explicar tudo o que está acontecendo. E esse é o pior erro que podemos cometer. Porque nem tudo vai ter explicação. Existem coisas que só Deus sabe. As coisas reveladas são para os homens, as coisas escondidas são para Deus. Deuteronômio 29, 29. Se não me falha a memória aqui.
Então, nós não podemos querer dar uma explicação para tudo que vai acontecer. Eu acordo de manhã, e aí vai acontecendo as coisas, eu vou querendo explicar com base naquilo que está na minha cabeça. Não, não, não. Nós não entendemos as coisas de Deus perfeitamente. Muito menos o poder de Deus. Só Deus sabe como trabalha. Então o comentarista ele faz uma comparação. Assim como eu sinto o vento, mas eu não sei de onde ele vem, nem para onde ele vai, eu também sinto o poder de Deus. Eu participo, eu estou ali presenciando aquele poder. Mas eu não sei como acontece. Eu não tenho explicação para entender como Deus opera. Porque Ele é Deus. Eu sou apenas sua criatura. Síntese do tópico 1. O despertamento espiritual emana de Deus. Por isso, ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. É para cooperar. Não é para ser o principal ator. Aquele que está ali de frente. Não. O que está de frente é o próprio Deus. Nós apenas somos cooperadores. Uma coisa que nós precisamos gravar: Deus opera através de nós. Deus opera através de nós. Nós somos apenas um instrumento. Eu gosto muito da comparação da tubulação de água. Nós somos como aquela tubulação. A água tem a ver com o próprio Deus. Nós somos apenas ali aquele canal que Deus usa para transmitir a sua vontade e fazer a sua obra. Mas nós não somos a água, simbolicamente, metaforicamente falando. Então, para que efeito vai ter tubulação sem água? Nenhuma. Não tem nenhuma serventia uma tubulação quando ela não tem água. É preciso de água para poder a tubulação estar ali. Então nós precisamos entender que tudo emana de Deus, tudo procede de Deus, e nós apenas estamos cooperando para a glória do seu nome. Tópico 2. As finalidades do despertamento. Procede de Deus, agora nós vamos ver a finalidade do despertamento. Subtópico 1. A restauração nacional de Israel. Então, para que teve despertamento? Há o motivo. Então vamos lá. Restauração nacional de Israel. Primeiro, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isaías 44, 28, 45, de 1 a 6. Então Deus, para cumprir a sua vontade, ele pode incutir essa vontade no espírito do homem. Ele pode usar até mesmo um homem que não o serve. Podemos fazer aqui um exemplo, alguém que tem uma posição, vamos dizer, no Congresso Nacional, tem um cargo, enfim, e Deus pode usar essa pessoa, mesmo que ele não sirva para um propósito específico. Esse é o nosso Deus. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele. E logo foi consumado. Então Deus preparou o espírito dele, e quando chegou a ele, para que ele pudesse ver o que se falava acerca dele, o que Isaías profetizou acerca dele, ele aceitou. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um édito, autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras 1:2. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Por quê? Porque o povo agora, eles começam o quê? A voltar para poder estar na sua terra. Lembra de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos? Ali existe uma restauração nacional e uma restauração espiritual. Parte disso ainda não se cumpriu.
em relação à restauração espiritual, principalmente de Israel, porque eles não reconheceram Jesus como seu Senhor, como seu Messias. Então, para podermos compreender a palavra de Deus, ela está toda interligada, o plano da salvação está todo interligado. E aqui Ciro, ele está fazendo parte dentro desse plano, para que o plano possa dar prosseguimento. Às vezes alguém pergunta assim, uma mensagem cristocêntrica, eu vou procurar Jesus dentro desse texto, cadê Jesus? Em que parte aqui Jesus está? Quando se falar em mensagem cristocêntrica, nós temos que ter a seguinte ideia. Esse texto aqui, em que local ele está dentro do plano da redenção? Como é que esse texto está ligado ao plano da redenção? Ciro está permitindo que o povo volte para a sua pátria, para que os judeus estejam lá, preparando tudo para Jesus chegar, para Jesus se apresentar como filho de Deus, nascer como homem. Então nós precisamos entender isso. Como é que o texto que eu estou lendo no Antigo Testamento está vinculado ao plano de redenção? Como está? Aqui o povo está saindo do cativeiro para estar agora em sua terra, novamente como uma nação. Restauração nacional do povo israelita. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele usa meios, como fez com Jonas, que a princípio se recusou a obedecer à vontade de Deus. Mas o plano de Deus incluía salvar vidas. E nesse caso, Deus cria uma situação para que Jonas pudesse mudar de ideia e fazer o que ele determinou. Então, Deus cria uma situação e Jonas tem que retroceder naquilo que ele tinha como projeto, tá? É preciso apenas dizer que em relação à salvação, não acreditamos que Deus interfira na vontade do homem, sem deixar espaço para que ele, por meio da graça, diga sim ao convite da salvação. Deus prepara tudo e a parte do homem é dizer sim ou não ao convite. Então, em relação à salvação, nós não cremos, existem quem crê. Fala da graça irresistível. Nós cremos na graça proveniente. Deus prepara o momento para que o homem tenha a condição de dizer sim ao convite da salvação. Mas ele também pode recusar, dizer não. Tá? Então, mas em relação a cumprir seu propósito para algo que ele tem, o homem não tem vontade nesse caso. Se Deus quiser usá-lo, mesmo que ele não o sirva, ou mesmo que ele o sirva, mas ele rejeite, como Jonas aqui rejeitou, e o Senhor criou uma situação, Deus vai usar. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Subtópico de número 2, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Nós vamos entender isso aqui. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Provérbios 23, 26 e Deuteronômio 6, 5. Mais uma vez podemos ver que, apesar da soberania de Deus, ele espera do homem, uma vez regenerado, que seja voluntário a realizar o seu chamado. O homem precisa ser o quê? Voluntário. É preciso reafirmar isso, porque o simples fato de Deus ter uma obra a realizar por intermédio de alguém não garante que essa obra será realizada se a pessoa não se dispuser a realizá-la. Lembrando que, no caso de Ciro, Deus ali usa Ciro porque tem a ver com a nação em si. Agora, às vezes, é dito que Deus tem obra na vida de uma pessoa, e aquilo está relacionado a alguma coisa que ele vai fazer, mas Deus tem como usar outras pessoas. Aquela pessoa se recusa, Deus vai usar outra pessoa. A pessoa não quer, Deus vai usar outra pessoa. Digamos que eu estou servindo a Deus num lugar, e pela misericórdia Deus me deu, pela misericórdia, uma vocação a nível de ensinar, tá? E aí eu me recuso, não quero ensinar, não vou falar mais nada. Deus vai usar outra pessoa. Ué, você não quer? Quem vai perder sou eu. Vou perder ali a alegria de estar
fazendo aquilo que Deus me criou para fazer. Então é importante frisarmos isso, tá? É importante frisarmos isso. Vejamos os seguintes textos. Isaías capítulo 6, versículo 8, na NVI, diz: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me, envia-me. Isaías se coloca, se dispõe: Senhor, me envia. Primeiro ele passa por quê? Por uma restauração. Primeiro ele passa por um momento de reconhecimento de quem ele era, um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Depois que ele se vê quem ele é, agora ele diz, depois que o Senhor o purifica, ele diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Lucas capítulo 1, versículo 38, na Almeida Revista Corrigida, diz: Disse, então Maria, eis aqui a tua serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quando Maria recebe ali o comunicado que sobre ela viria o Espírito Santo e ela seria a mãe do Senhor, do nosso Salvador, ela diz: cumpra em mim segundo a tua palavra. Então ela se dispõe, tá? Voltando aqui, o que podemos ver nesses dois textos é a voluntariedade tanto de Isaías como de Maria. Precisamos levar em consideração que muitas pessoas cristãs se recusam a atender o chamado de Deus e outras partiram dessa vida sem cumprir o que Deus as chamou para fazer. Não estamos aqui entrando no mérito de salvação, deixar isso bem claro, tá? E sim demonstrando que muitas pessoas não se deixam usar por Deus da forma que Ele deseja fazer. Deus quer trabalhar, mas Ele não deixa. Infelizmente, existem muitas pessoas nos túmulos que partiram com coisas para realizar que deixaram para lá, abriram mão. E aí outras pessoas vieram e fizeram. A obra de Deus, de certa forma, sofre. Mas a obra não para. Deus não vai deixar a sua obra parar. É por isso que eu não posso bater no peito e dizer que eu sou insubstituível, porque eu não sou. Se eu estou aqui é pela graça de Deus. Eu não mereço estar aqui. Mas pela sua infinita graça, Ele me levantou e eu estou aqui fazendo esta obra, pedindo a Ele que me ajude a fazer da forma que agrade a Ele. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônios, porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir a deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Isaías capítulo 1, versículo 2 a 6, diz o seguinte na NVI. 2. Ouçam os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Versículo 3. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo não compreende. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que mesmo os animais que são irracionais conhecem o seu dono. E Israel, ele desconhecia Deus, ele rejeitava a Deus. Versículo 4. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Isso aqui tudo é Deus falando sobre o seu povo, tá? Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Aqui eu faço menção do seguinte: essa palavra é uma palavra assim bem dura, mas é Deus falando. Se eu começar a pregar de forma expositiva, gradual, progressiva, né? Capítulo 1 de Isaías, capítulo 2 de Isaías, capítulo 3 de Isaías. Quando eu passar nesse primeiro capítulo, não tem como alguém que nós estamos trazendo uma mensagem dizer: preparou essa mensagem exclusivamente para poder falar alguma coisa comigo, jogando alguma piada para mim. Não! Porque está lá no texto bem claro. Deus está ali corrigindo seu povo, dizendo para eles que o que eles estavam fazendo era errado. Olha a situação como estava o povo de Deus. Versículo 5. Porque continuarão sendo castigados? É uma pergunta. Por que insistem na revolta?
A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Versículo 6. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, ou seja, saudável. Somente machucados, vergonhas e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Era assim que se encontrava o povo de Deus. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Então depois, porque quando Isaías profetizou, eles não tinham ido ainda para o exílio, para o cativeiro. Agora, depois que eles voltam, o cenário é outro. Eles haviam sido curados da idolatria. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então Deus traz um despertamento para trazer uma restauração espiritual. Deus usa o sofrimento para chamar nossa atenção e nos levar a quebrantamento e nos alinharmos à sua vontade. Mas muitas pessoas diante dos sofrimentos endurecem ainda mais seus corações. Podemos usar aqui como ilustração o seguinte: o mesmo calor que amolece a cera endurece o barro. Então, há pessoas que diante do sofrimento acabam sendo aquebrantadas. Há pessoas que diante do sofrimento se endurecem, blasfemam, murmuram, estão ali em tremenda dureza. Isso é importante. Não ache que todo sofrimento vai produzir nas pessoas quebrantamento, porque não vai. Estamos vivendo um momento de pandemia. No início da pandemia, muitas pessoas diziam assim: não, quando a pandemia acabar, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Muitas pessoas perdemos, muitas pessoas perderam seus familiares, é verdade. Houve muitas perdas financeiras, houve muitas coisas. Mas a nível do ser humano, nós podemos observar, e vamos falar do meio cristão, que parece que muitas pessoas, durante esse momento, ficaram até mais duras, mais insensíveis. Isso nós podemos ver até como elas se tratam, a nível assim, aqueles que já estão indo, nós estamos no mês de julho, tá? Essa aula está sendo gravada no mês de julho de 2020. Aqueles que já estão regressando para os templos, aqueles que ainda não estão regressando, e aí fica aqueles que regressaram dizendo que aqueles que não regressaram não têm fé, são desobedientes, não têm coragem, ou seja, avaliando a vida do cristão em 4 meses, enquanto muitos deles estão servindo a Deus há anos. Isso é uma coisa interessantíssima, é um julgamento infundado, até porque Deus não nos chamou para fazer julgamento de ninguém. Então, esse é o cenário, tá? Esse é o cenário. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João 16, versículo 8 e 9. Então, de um lado está a graça, Deus querendo salvar. Do outro lado está o pecado, nos escravizando, querendo nos levar o quê? A morte eterna, separação eterna de Deus. Vejamos. Letra A. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Não há da parte de Deus tolerância com o pecado. Deus sabe que eu sou fraco, que eu sou pecador. É verdade. Deus sabe que eu sou pecador, que eu tenho a fraqueza na minha natureza pecaminosa, mas o Senhor, Ele é intolerante com o pecado. O pecado causa separação entre eu e Deus. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Atos 9, versículo 4 e 5. Foi o Espírito Santo quem convenceu de pecado a mulher samaritana. É o Espírito Santo que nos convence. Às vezes nós vemos em determinadas mensagens, pregações, o pregador querendo convencer as pessoas. Nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E para isso ele usa a sua própria palavra. Se eu pregar o que eu penso, não haverá convencimento nenhum. Porque o Espírito Santo não convence com as minhas palavras. Ele convence com as palavras dele mesmo, do próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. João 4, versículo 16 a 19 está a história da mulher samaritana. E fez Zaqueu confessar sua falta. Lucas 19, versículo 8. O Espírito Santo torna manifestas as coisas más.
Efésios 5, 13 e 14. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías 6, 5. Engraçado que Isaías, ele se sente assim, extremamente pecador diante da santidade de Deus. Hoje as pessoas se colocam diante de Deus e acham que pode falar com Deus de igual para igual. Eu sou filho, eu posso chamar ele de você, eu tenho intimidade. Não. Deus é santo. Isaías não era uma pessoa que estava ali numa posição, mas ele reconhece o seu pecado diante de Deus. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de quê? De impuros lábios. Ele reconhece, diante da presença da santidade de Deus, a sua impureza. E é assim que nós deveríamos nos achegar a Deus, sempre com o coração quebrantado, contrito, reconhecendo quem Deus é. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. João 1, versículo 7. Então o Espírito Santo vai coordenando tudo. É ele que vai convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. Letra B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Então o mesmo Espírito Santo que mostra a nossa condição de pecador é o mesmo Espírito Santo que mostra a solução para esse problema. O que adianta eu chegar num culto e começar a pregar e dizer: você tem que se consertar, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo, você tem que parar de fazer aquilo outro, e aí falar sobre o pecado do povo, certo? Às vezes, dizer um monte de coisa e no final a pregação terminar assim. Mas aonde está a solução para o problema? Eu não apresentei a solução, eu tenho que apresentar. Eu apresentei o problema, mas cadê a solução para o problema? Eu vejo aqui na revista isso. O Espírito Santo, ele condena, ele convence o homem do pecado, mas ele também aponta a solução para o problema do pecado. E qual é a solução para o problema do pecado? Jesus. Por quê? Porque ele perdoa e salva. João 1:9, 2:1-2, Romanos 3:25, 2 Coríntios 5:18 a 21. Você pode conferir essas referências depois. Este era o ensino dos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje. Pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Então, os apóstolos ensinavam que Jesus salva e perdoa, perdoa e salva. Qual é a mensagem nossa nos dias de hoje? É uma pergunta, tá? Nós temos várias referências aí, Atos 13, 38 a 41, 14, 15 a 17, 17, 26 a 31. A palavra de Deus aponta o que Deus exige do seu povo, mas essa mesma palavra também aponta como o seu povo pode atender à vontade de Deus. Isso quer dizer que Deus não tolera o pecado, mas deu seu Filho para perdoar e salvar o pecador. E para ser feito isso, o evangelho precisa continuar a ser pregado. Hoje, em muitos cultos se fala de tudo, mas quase nada sobre Jesus que perdoa pecados. Que coisa triste. O Jesus que transforma vidas. Mais triste ainda. Quer dizer, pegar o microfone da igreja para lhe dar lições de moral, sem apresentar como a igreja pode atender à vontade, que é o que eu disse, é o mesmo que dizer para alguém que precisa ir para um lugar sem lhe apontar como chegar lá. Você precisa ir em tal lugar, mas como é que ele vai chegar? Ele não sabe. Então você tem que mostrar como chegar. No final das contas, essa pessoa vai continuar no mesmo lugar. Por quê? Porque ela não sabe como chegar lá. Às vezes você chega e fala assim: olha só, você precisa largar isso, você precisa abandonar essa prática. Mas como ela faz isso? Como ela faz isso? Precisa ensinar. Olha, você precisa se voltar para Deus, se arrepender, pedir perdão a Deus, começar a orar e falar com Deus: Senhor, eu não posso continuar andando dessa forma. Tu sabe que eu tenho essa fraqueza, na minha natureza pecaminosa, mas tu pode me ajudar. Senhor, eu preciso da tua ajuda. E a pessoa começa a orar diariamente, pedindo a Deus. Porque a oração é o meio que nós temos de suplicar a Deus para nos alinharmos à vontade dele. Deus nos ajudar a nos alinharmos à vontade dele. Sozinho, apenas com uma predisposição minha. Eu decidi, eu determinei, eu vou ser diferente. Não funciona. A natureza pecaminosa continua aqui.
E a prova disso é que se você deixar de vigiar, buscando a Deus em oração, lendo a palavra de Deus, permitindo-se estar ali, edificando os irmãos e os irmãos te edificando, o que acontece? Daqui a pouco o velho homem começa a tomar força. E aí você começa já a ter umas atitudes diferentes de novo. E você começa a se parecer com aquele que era antes de estar em Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso, tá? Em nome de Jesus. Prosseguindo aqui. Síntese do tópico 2. As finalidades do despertamento envolviam a restauração nacional, primeira finalidade, e espiritual de Israel. Então, restauração nacional, o povo volta para a sua terra. Restauração nacional, o povo voltando para a terra. Restauração espiritual, ele se alinhando à vontade de Deus, estando de acordo com a vontade de Deus. A primeira restaurou a pátria, a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Lembrando que, antes de ir para o exílio, Israel já era um idólatra. E Deus estava condenando isso. É preciso lembrarmos, porque não foi lá no exílio que eles começaram a ser idólatras. Eles já foram para o exílio sendo idólatras. Um dos motivos deles irem para o exílio foi justamente a idolatria. 2 motivos. Tópico de número 3, Deus cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpre, né? Subtópico 1, a fidelidade de Deus em suas promessas. Primeiro, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22. Ou seja, o povo precisaria voltar e o meio que Deus usa para o povo voltar é tocar em Ciro. Tá? Segundo, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias 25, 12, Isaías 44, 28, 45, 2 a 6. Vamos entender isso aqui. Ó. A fidelidade de Deus é seu firme compromisso em manter as cláusulas da aliança que ele estabeleceu com seu povo. É seu firme, compromisso em manter as cláusulas das alianças que ele estabeleceu com seu povo. Sua fidelidade advém de sua natureza moral, absoluta e infinita justa. Ele disse que traria o povo de volta e assim o fez. Deus fala e Deus cumpre. É por isso que é estranho vermos hoje pessoas dizendo assim, Deus mandou dizer isso, que vai fazer isso e vai fazer aquilo, e não cumpre. Quando Deus fala, ele cumpre. Aí para justificar alguém, mas você não teve fé. Não houve nenhuma condição para falar aquilo. Não foi dito para a pessoa assim, se você tiver fé, Deus vai fazer isso e aquilo. Não foi dito, Deus vai fazer. E aí quando não acontece, diz que a pessoa não teve fé. Então, acaba colocando a pessoa numa situação onde ela fica entristecida, onde ela se sente uma pessoa que realmente não confia em Deus. E isso vai colocando a pessoa para baixo, a cada dia. Temos que ter muito cuidado com essa questão de dizer que Deus mandou dizer alguma coisa, quando Deus, na maioria das vezes, não mandou dizer nada. Porque quando Deus fala, está na palavra dele lá bem escrito, Deus usava os profetas e se cumpria. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Se você abrir o seu Facebook, você vai encontrar no Facebook várias páginas destinadas às pessoas fazerem lives, entregando revelação. É uma coisa terrível. É de partir o coração. Basta você rolar a tela, aparece uma pessoa lá. 20, 30, 40, 50 pessoas assistindo. Rola mais a tela, outra pessoa. 30, 40, 50, 100 pessoas assistindo. E eles entregando revelação, e orando, entregando revelação. É isso que a Bíblia manda fazer? As pessoas hoje estão andando por revelação, procurando revelação para tomar decisão em tudo. Abandonar as escrituras. Isso não é bíblico. Nós somos pentecostais, sim. Nós acreditamos nos dons espirituais, sim. Mas isso não é bíblico. Pessoas abandonam seus afazeres para estar diante de um telefone entregando revelação. Aonde nós vamos parar? E um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e passa ali o dia quase todo fazendo lives, entregando revelações.
Não, isso não está na palavra de Deus. Jeremias 22, 27, 22, na NVI diz: serão levados para a Babilônia. Preste atenção, Deus cumprindo aquilo que ele falou, tá? Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar. Quem quiser buscar? Deus. Veja que o povo podia orar. É aqui que nós vemos a soberania de Deus. Deus disse 70. Ele não disse 50. Ele não disse 30. Os profetas na época de Jeremias quiseram contestar e disseram: não, Deus vai trazer muito antes. Não. Não aceitaram. Deus disse 70. Poderiam orar quanto quiserem. Não ia acontecer nada. É aqui que eu estou mostrando mais uma vez que a vontade de Deus não pode ser mudada por causa da minha oração. E se alguma coisa que Deus disse que faria e dá a entender na Bíblia que ele mudou, né, de ideia, na verdade ele mudou de disposição por causa do quê? Da reação do homem, da resposta do homem. Só que Deus já sabia que o homem ia ter essa resposta, porque ele é presciente. Então ele trouxe quando ele quis, quando eu os quiser buscar, declara o Senhor, então os trarei de volta e restabelecerei este lugar, ou seja, trarei para o lugar onde eu havia tirado. E ele disse que julgaria a Babilônia, olha que coisa interessante, e também cumpriu. Ele disse que ia julgar e ele cumpriu, porque Ciro veio e tomou a Babilônia. Jeremias 25:12 na NVI diz: quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. E assim ele falou, e assim se cumpriu. Deus usa uma nação pecadora, Babilônia, para aplicar o juízo em seu povo, mas Deus não inocenta a Babilônia. E no tempo descrito para o juízo deles, Deus fez cumprir o que estava prometido. Abacuque fica indignado. Como é que tu vai usar uma nação pior do que Israel para poder trazer juízo sobre o povo? Abacuque ficou indignado ao saber disso, porque ele profetiza vésperas antes do cativeiro. Mas Deus vai lá, usa a Babilônia como chicote, como uma vara, metaforicamente falando, para corrigir Israel, né? E depois o que ele faz? Ele cobra também da Babilônia. No tempo que chegou a hora de cobrar, ele vai lá e cobra. Tem muitas pessoas enganadas com Deus. Eles dizem assim: eu estou fazendo essas coisas, não aconteceu nada até agora, e eu agora estou falando para muitos cristãos que nos escondidos, nos calados, nos ocultos, tem praticado muitas coisas, pensando que Deus não vai fazer nada. Cuidado. Deus, ele é longânimo, mas ele tem um momento de agir. E quando ele trazer o juízo, ele trará esse juízo e haverá consequências. Tomara que dê tempo de se arrepender dessas práticas, para que não fique fora desse maravilhoso plano da salvação. Às vezes a gente fica olhando pessoas e pensando: será que Deus não está vendo essas coisas? Está vendo. Mas Deus não age como eu ajo. Deus não pensa como eu penso. Isso é importante dizer. Tá? Então Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido. Subtópico 2. Deus renova a sua promessa de bênção. Ou seja, estamos tratando de um tópico que fala das promessas de Deus sendo cumpridas. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Jesus conquista e agora está à disposição daqueles que servem pelos méritos de Cristo. Romanos 9:23, Efésios 1:18, 2:7, Filipenses 4:19, Colossenses 1:27. O comentarista aponta como o despertamento pode ser aplicado para nós, igreja. Porque de nada aproveitaria o comentarista estar falando aqui sobre esse assunto se ele não mostra como se encaixa para nós, a igreja de Cristo, tá? De Cristo. Somos despertados para participar das promessas em Cristo. Efésios 1:18, na Nova Versão Internacional, diz: oro também para que os olhos do coração de vocês, é Paulo dizendo, sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Eu queria até dizer o seguinte, se você não assistiu o trimestre que trata da carta aos Efésios, está no meu canal. Você pode clicar lá e buscar todas as lições que tem uma riqueza enorme do que Deus preparou e planejou em Cristo para a sua igreja, tá? As bênçãos em Cristo estão ao alcance de todo cristão. Porém, muitos de nós estão com os olhos fixados no que é temporal, né? Temporal. Nas coisas terrestres como prioridade de vida. Quem pensa assim, tá, corre o risco de se tornar totalmente infrutífero. E como trocar ouro por ferro enferrujado. E existem muitas pessoas que deixam de buscar as riquezas que Cristo conquistou, estão descritas lá também na carta aos Efésios, para buscar coisas materiais como aqueles que não servem a Deus fazem. Por isso que Jesus disse: não acumuleis riquezas onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões roubam e minam. Mas ajuntai tesouro aonde a traça e a ferrugem não consome, aonde os ladrões não roubam nem minam, que é no céu. Ou seja, se aproprie das riquezas que eu, o Senhor, vou conquistar para vocês. Porque ali ele ainda estava falando na sua humanidade. Ele estava ainda como homem, ele ainda não havia ido para a cruz. E hoje as pessoas abrem mão das riquezas. Você pode ver que as reuniões que as pessoas participam de oração, os pedidos que elas têm a fazer, seja na consagração, no círculo de oração, no monte, nas vigílias, muitos pedidos desses estão todos associados à vida material, às coisas terrenas. É poucas vezes que as pessoas se voltam para buscar crescimento espiritual, discernimento espiritual, fruto do Espírito, capacitação de Deus, serem equipados por Deus. É pouco. Coisa que era muito feito no passado. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, as reuniões de oração tinham esse propósito. Hoje, as pessoas participam de campanhas, de reuniões de oração, cultos temáticos, para quê? Para receber bênçãos materiais. Como prioridade. Nós sabemos que temos necessidades materiais, mas nunca pode ser prioridade na nossa vida. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Atos 2,38, conferir Hebreus 6, do 1 ao 3. No despertamento que opera no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Atos 8, 14 a 19 e 19, de 1 a 6. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11. É claro, nós somos pentecostais, então nós estamos aqui tratando disso também. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte. Então o comentarista aqui, ele fala sobre o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, ele fala sobre os dons espirituais, e ele fala também da necessidade de buscarmos, termos fé, para recebermos a cura do corpo, e aqui é do corpo físico, tá? Também resultado da morte expiatória de Jesus. Isaías 53, do 3 ao 5, Mateus 8, 14 a 17, Tiago 5, 14 a 17 e Marcos 16, 17 a 18. Agora precisamos salientar algo aqui. Nós, os pentecostais, buscamos o batismo no Espírito Santo e cremos que os dons espirituais são para todas as épocas. Existem cristãos que não acreditam que os dons são para todas as épocas, que eles cessaram na época apostólica. É um entendimento que eles têm, não vou entrar nisso aqui, porém, nós acreditamos que os dons continuam vigorando. Muito bem. Tá? Cremos em um Deus que pode nos curar das enfermidades. Isso é indiscutível, nós cremos. E oramos para que Ele nos cure. Oramos para que Ele nos cure. Mas não podemos fazer cultos baseados em promessas de curas e milagres. Eu tenho que repetir isso. Não podemos fazer cultos baseados em promessas de curas e milagres, tá? Pois Deus cura quando quer e não podemos marcar agenda
para Deus operar. E aqui eu preciso fazer uma perguntinha. Você aceitaria alguém marcar agendas para você fazer alguma coisa sem antes ter a sua aprovação? É justamente isso que estão fazendo com Deus. Eu não aceitaria alguém marcar minha agenda sem antes perguntar se eu vou poder fazer aquilo que marcou. Mas eu quero marcar a agenda de Deus. Baseado em quê eu faço isso? Primeiro, sou uma criatura. Ele é soberano, ele é criador. Segundo, com que base eu posso fazer isso? Biblicamente falando. O grande problema é que nós estamos nos distanciando do que a Bíblia diz para fazer o que nós achamos. Nós estamos muito parecidos com o povo do tempo de Juízes, no capítulo 24, o último versículo, que diz: e cada um fazia como bem lhe parecia aos olhos, porque não havia rei naquele tempo. É mais ou menos algo assim. E isso é lamentável. Tá? E por que achamos que temos? E por que achamos que temos o direito de fazer isso com Deus? Devemos, vou voltar aqui para você poder acompanhar, devemos lhe prestar culto de louvor e adoração, e ele fará o que for a sua vontade durante os momentos que estivermos reunidos. Então, o bíblico é prestar a Deus culto de louvor e adoração. Se Deus quiser curar, ele vai curar. Se Deus quiser operar milagre, ele vai operar milagre. Lembrando que, quando nós vamos estudar os dons espirituais, o dom de maravilha, que é considerado dom de milagre, ele não está associado em momento nenhum, por exemplo, Deus abriu uma porta de emprego. Isso não é milagre, isso é uma bênção, mas não é milagre, porque isso não foge do âmbito humano. Um não cristão pode ir num lugar e conseguir um emprego. Ah, pastor, mas acontece que houve uma intervenção divina. Tá, mas não é baseado em milagre, é baseado em bênção. É diferente. E aí a pessoa vem e intitula aquilo como milagre. Culto do milagre. Deus abriu a porta de emprego para ele. Olha o milagre de Deus. Isso não é milagre, isso é uma bênção. Ah, Deus restituiu o casamento, restaurou o casamento. Isso não é milagre, isso é uma bênção. Tudo que for no âmbito humano. Milagre é quando Jesus multiplicou os pães. Milagre é quando Jesus transformou a água em vinho, mudou o elemento. Isso é milagre. Milagre é quando Jesus acalmou o vento, cessou o vento, acalmou o mar. Isso é milagre. Por desconhecermos isso, vamos lá e colocamos tudo na conta do milagre. E aí estamos fazendo culto de milagre, dizendo que está havendo milagres, quando na verdade Deus está abençoando seu povo. Sendo que o dom de milagre é algo que vai muito, muito, muito além disso. Precisamos ter muito cuidado com isso. E aí intitula-se esses cultos para chamar as pessoas, marcando a agenda de Deus. Mas deveríamos fazer o quê? Culto de louvor e adoração. Deus quer curar? Ele vai curar. Deus quer operar um milagre? Ele quer ressuscitar um morto? Ele pode ressuscitar se ele quiser. Deus pode fazer o que ele quiser. Mas marcarmos a hora e o dia para Deus operar é fazermos algo que a Bíblia não manda. E o pior é o seguinte: no culto no qual nós não temos aquela temática, Deus quer fazer, mas nós não aceitamos. Por quê? Porque aquele culto não é para aquele fim. E se Deus quiser curar no culto de ensinamento da palavra? Parou para pensar nisso? E se Deus quiser, se Deus quiser curar no culto de ensinamento da palavra? Então, Deus faz como quer, quando quer. E se Deus quiser batizar com o Espírito Santo no culto de ensinamento da palavra? E se Deus quiser batizar com o Espírito Santo no culto de milagre? Então não podemos marcar a agenda de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão continuar fazendo isso, mas aí a gente entende por que está faltando tanto o acontecer daquilo que as Escrituras dizem. Por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Quando nós lemos o Antigo Testamento, tudo tinha que ser feito minuciosamente da forma que Deus determinou. Hoje, nós pegamos um modelo de liturgia de culto, vamos lá e colocamos do nosso jeito.
e esquecemos o que o Novo Testamento ensina, o que deve ter na liturgia do culto. É só ler Colossenses que vai estar lá bem descrito, bem direitinho, como deve. Cânticos espirituais, a palavra de Deus. A liturgia está toda colocada nos textos, em alguns textos do Novo Testamento. Aí nós inserimos aquilo que não tem. Não tem escrito lá que devemos fazer cultos baseados em determinadas coisas que dizemos que Deus vai fazer, quando a palavra de Deus não determina, não nos dá a direito a dizer que Deus vai fazer. Deus vai fazer se Ele quiser fazer. Jesus manda ensinar, pregar o evangelho, tá? Isso é importante. Ele mandou ensinar, pregar o evangelho. O restante é com o Espírito Santo. Subtópico de número 3. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Êxodo 30, versículo 7 e 8. Do mesmo modo, quer dizer, da mesma maneira, uma comparação, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Vamos definir algo aqui? Em uma definição bem simples, a oração é o meio que temos de falar com Deus de forma íntima. Tem várias formas de descrever a oração, mas aqui de forma simples. Eu posso me perguntar o seguinte, tá? Se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas e presciente, conhece o futuro, por que eu devo orar? Para que eu vou orar se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas e é presciente, conhece o futuro? Para que eu vou orar se Ele conhece o que está no meu coração? A questão envolve o seguinte: a oração nos leva a reconhecer nossa dependência de Deus. Quando eu me coloco em oração, eu estou mostrando para Deus, eu estou demonstrando, melhor dizendo, para Deus que eu dependo dele. Que eu reconheço que eu dependo dele. E reconhecer que tudo o que ele faz é bom. Então, reconhecer a nossa dependência de Deus e reconhecer que tudo o que ele faz é bom, perfeito, agradável a ele. Dependemos dele para tudo. Vamos lá, para respirar, acordar, levantar, trabalhar, alimentar, dormir. E se eu continuasse, teria uma longa lista pela frente. Se temos fé em Deus, confiamos nele. E essa confiança tem como base quem Deus é. Então, na oração o louvamos e o adoramos. Na oração reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos. Na oração o louvamos e o adoramos. Na oração reconhecemos nosso pecado e nos arrependemos. Na oração rendemos graça pelas bênçãos recebidas. Na oração intercedemos pelas pessoas de forma geral. E na oração falamos com Deus sobre as nossas necessidades. É justamente sabendo com quem estamos falando que não decretamos, determinamos e nem ordenamos nada. Eu determino, Deus. Eu decreto, Deus. Como assim? Como? Eu ordeno, Deus. Eu suplico. Eu imploro. Eu te peço. É assim que a oração deve ser feita. Não há na Bíblia ninguém orando que determina, que decreta, que ordena, porque eles sabiam com quem estava falando. Tem horas que nós estamos esquecendo com quem estamos falando. É da mesma forma como alguém precisando de algo recorre com muito respeito a quem lhe pode ajudar. Nossa oração precisa ser com temor e tremor diante do Criador do céu e da terra. Nos colocarmos em oração é dizer a Deus que dependemos dele e precisamos que ele nos oriente em qual decisão tomar. Orar é colocar diante de Deus o que queremos e esperar que ele nos dê o que precisamos. Orar é colocar diante de Deus o que queremos e esperar que ele nos dê o que precisamos. Que o Senhor possa nos dar compreensão
sobre isso. Que ele nos dê compreensão. Síntese do tópico 3. Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Tópico 4. O despertamento torna o homem obediente à palavra. Subtópico 1. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12, 44 a 47 diz: naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos, os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. Então era para isso que eles contribuíam, aquilo que a lei determinava para ser entregue a sacerdotes e levitas. E de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto a seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. 46. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Então havia nos dias de Davi, dias de Asaf, dirigente de cantores. Havia aqueles que direcionavam os cantores para poder ali colocar os louvores e dar graças a Deus. Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar as partes dos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Então a tribo de Levi, ela não tinha porção. E elas viviam daquilo que era ofertado e dizimado. Mas era uma tribo exclusiva para isso. No Novo Testamento não há tribo de Levi. Usa-se o nome levitas indevidamente. Porque levita não era só aquele que cantava. O levita estava envolvido com tudo em relação ao culto a Deus. Então, se vamos usar a palavra levita, o levita seria todo aquele que está envolvido com tudo em relação à obra de Deus. Seria mais ou menos isso, tá? Prosseguindo aqui, não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Eles vieram do cativeiro, mas eles não trouxeram isso. E o culto de nossos dias, é uma pergunta, é conforme as escrituras ensinam? Não há misturas e sincretismos religiosos em nossos cultos? Aí chegamos em Colossenses, que eu havia falado, 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Você sabe o que é cânticos espirituais? É cânticos que estão teologicamente corretos. Todo cântico deve ser observado com o parâmetro das escrituras. O cântico canta as escrituras, então ele é teologicamente correto. Não canta as escrituras, vai ao contrário do que as escrituras dizem, então ele é incorreto, não deveria ser cantado. E infelizmente, se passássemos essa questão, observássemos essa questão, em relação a muitos cânticos que se cantam em nossos cultos, muito cântico seria tirado. Mas as pessoas não vão aceitar, não vão concordar e vão dizer, não, tem que ser desse jeito. Ou seja, tiram-se Deus do centro, lembra? O homem entra no centro. É como a gente quer, não é como Deus quer. A gente gosta desse cântico, esse cântico é legal, esse cântico, vou usar uma expressão aqui da atualidade, é maneiro, então é isso que a gente quer cantar. A pergunta é, Deus recebe isso? Porque o cântico não está falando para ele, está falando para os homens. Muitos cânticos são endereçados aos homens. Eu costumo dizer que é palavra cantada e não cânticos espirituais. Porque se fosse cânticos espirituais, eles falariam de Deus. Eles não falariam de nós, dos nossos problemas. O que fala para os nossos problemas é a palavra. Então, parece mais mensagem cantada do que louvor ao nosso Deus. Tá? Prosseguindo. Aqui está o modelo de culto do Novo Testamento.
A pregação da palavra de Deus tomando a maior parte do culto. É isso que acontece? É isso que acontece? A pregação toma a maior parte do culto? Não. Às vezes são 2 horas de cântico e 15 minutos de palavra. Ah, não, às vezes tem 30 minutos de palavra, mas vai vir o tempo de cântico. A palavra precisa tomar a maior parte do culto. A palavra, ensinamento da palavra. Aí alguém vai perguntar, tá, como é que os departamentos vão cantar? Como é que vai dar oportunidade para todo mundo que tem que cantar? Faça rodízio. Mas a palavra de Deus tem que ser prioridade. Ela não é prioridade nem no tempo, nem na qualidade. Porque prega-se um monte de coisa, que muita coisa tem a ver com o que o pregador pensa, e não com o que a Bíblia diz. Tá? A gente vai continuar falando sobre isso, porque é importante falar sobre isso. Tá? É isso que acontece? É uma pergunta. Precisamos de um despertamento, e infelizmente, mesmo diante do Covid-19, onde tantas vidas partiram, em muitas igrejas tudo continua como antes. Lembra que foi falado isso? Subtópico 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O despertamento, ele faz com que os crentes queiram ser fiéis. Paulo escreve, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 19, 12. 119, 12. O Espírito Santo está ali trabalhando, então ele é despertado e ele quer guardar a palavra de Deus. O salmista até diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esta forma de proceder esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Sabe o que isso quer dizer? Que o crente que teme, ele começa a se alinhar ao que teme também. Então isso traz comunhão. Agora, como é que vai ter comunhão com um crente que teme e um crente que não teme? É muito difícil. Mas a Bíblia manda amar, a Bíblia manda amar, a Bíblia manda não desconsiderar. É claro, isso é claro. Falamos até numa das aulas que ministramos que ninguém é melhor do que ninguém. Sim, mas a comunhão começa a ficar difícil. Porque junta com um crente que teme a Deus, ele quer falar da palavra. As coisas que ele fala têm a ver com glorificar a Deus. O outro crente está contando piadas maliciosas. Como é que esse crente vai querer estar perto dele? O que une eles? O que eles têm em comum? Se eles não falam a mesma língua. Um fala de coisas espirituais, outro fala de coisas carnais. Um pensa nas coisas celestiais, outro pensa nas coisas terrenas. Começa a complicar, irmãos. Então precisamos entender que ser despertado a guardar os estatutos de Deus traz comunhão para nós. Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Veja aqui o contraste aqui com o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele vai ter comunhão com quem? Companheiro dos que guardam os preceitos de Deus. Ele não vai conseguir ter comunhão a nível de estar ali em interação um com o outro se não há guardar a palavra de Deus. Vamos prosseguir. Para isso acontecer, a pregação da palavra precisa voltar para o centro do culto. É triste, mas é verdade. É preciso ler, explicar e trazer as lições para os nossos dias. É preciso pregar a Bíblia de forma gradual. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, seja na carta, seja no livro. Progressiva. Caso contrário, a igreja vai se alimentar de fragmentos da palavra e não terá compreensão das verdades da palavra de Deus. É preciso pregar de forma cristocêntrica. Isso não quer dizer associar tudo do Antigo Testamento como representação de Cristo, e sim identificar de que forma o texto pregado se encaixa no plano da salvação, no plano da redenção. De que forma? A história de Ciro, como é que se encaixa? Ele está ali mandando os judeus voltar para sua pátria. Restauração nacional. Restauração espiritual pela parte de Deus.
Mais à frente, Jesus Cristo vem e nasce. Como é que Deus vai cumprir seu plano se o povo tivesse exilado ainda? Está entendendo? Então Deus usa meios para isso. E isso está interligado ao plano da salvação. Então, uma mensagem cristocêntrica é ver como o texto pregado se encaixa nesse plano. Que aponta para quem? Para Jesus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Síntese do tópico 4. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Foi despertado? Tem obediência. As pessoas falam assim, estamos buscando um avivamento. Mas cadê a obediência da palavra? O resultado é isso. Quando não se obedece à palavra, não tem avivamento. O avivamento vem justamente por obedecer à palavra de Deus. Tá? Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de culto pagão entre o povo de Deus. Ou seja, o povo aboliu coisas do culto pagão. Voltou da Babilônia restaurado, porque teve um despertamento. Deus faz desta forma. Chegamos à nossa conclusão mais uma vez para a glória de Deus. Eu quero terminar essa lição usando o subsídio doutrinário que está na revista, nessa edição especial, nessa lição. Vamos responder a seguinte pergunta. O que eu e você temos que fazer para participar desse despertamento espiritual? Porque não adianta nada falar de despertamento, sem saber o que fazer. Agora é a hora da aplicação também, a aplicação geral da lição. Se eu falar o que Deus requer e não falar como fazer para atender o que Deus requer, a mensagem fica incompleta. Então vamos lá. O que eu e você temos que fazer para participar desse despertamento espiritual? Em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras e praticar todos os seus princípios. Nesse ponto, devem cair por terra as nossas conveniências e comodidades. Posso acrescentar os nossos achismos. Somente a vontade de Deus é que interessa. Notemos que o grande avivamento de Josias começou exatamente quando líderes do povo começaram a examinar detidamente as Sagradas Escrituras. De outra forma, continuariam no mesmo marasmo. Enquanto não nos voltarmos para as Escrituras da forma correta, dando a ela o tempo necessário para que as pessoas aprendam as Escrituras, vamos continuar no marasmo. Entra culto, sai culto e as pessoas continuam da mesma maneira. Os cultos podem estar cheios. As pessoas podem sentir coisas. A manifestação de Deus, no sentido assim da pessoa chorar, pode acontecer. Mas cadê a transformação de vida? Somente através do ensino das Escrituras. Gradual, progressivo. Caso contrário, não vai acontecer. Às vezes a igreja pode optar em pregar expositivamente sem ser gradual e progressivo. Mas volto a falar, a igreja vai receber fragmentos. Ela não vai estar recebendo uma palavra contínua. Para que ela entenda como um todo aquele livro, aquela carta que está sendo exposto. Agora, abrir mão da pregação expositiva não podemos. Por quê? Porque na pregação expositiva nós lemos, nós explicamos o que está escrito ali e nós aplicamos. E às vezes o pregador pega um texto e depois começa a rodar na Bíblia inteira e as pessoas não sabem do que ele está falando. Termina a pregação e pergunta, você entendeu alguma coisa? Ele vai dizer, não entendi. Em segundo lugar, é necessário buscar com redobrado favor a presença de Cristo. Afirmou certa vez um teólogo que a história se cala acerca dos avivamentos que começam sem oração. Quer nos tempos bíblicos, quer nos dias de hoje, não pode haver avivamento sem oração. É um pressuposto básico do qual não podemos fugir. Em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria deste mal crônico. Exteriormente, não poderia haver igreja tão ortodoxa doutrinariamente como aquela. Conhecimento da palavra, guardava ali naquele sentido. No entanto, estava longe do seu primeiro amor. A coisa já era mecanizada. E se a força do nosso amor não corresponde aos primórdios da nossa fé,
carecemos rogar as misericórdias do Senhor para que o novo despertamento espiritual venha renovar o nosso amor. Então, nós concluímos aqui esta lição para a glória de Deus. Nós temos aí, em primeiro lugar, voltar-se para as Escrituras. Em segundo lugar, buscar a presença de Cristo, tá? Em oração. E em terceiro lugar, nós precisamos voltar para o primeiro amor. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa aula ministrada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que as verdades aqui aplicadas, ensinadas, possam ser aplicadas, melhor dizendo, aos nossos corações. Que possamos nos voltar para as Escrituras, para participarmos, Senhor querido, desse despertamento e haver, Senhor querido, restauração das nossas vidas. Que possamos buscar em oração e que possamos, Senhor querido, Senhor amado, entender aquilo que Tu queres fazer a cada dia, a cada momento em nossa vida. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém.